Queridos, a paz do Senhor novamente. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 27. Capítulo de número 27, a partir do verso 19. Glória a Deus. Que nos diz assim a palavra do Senhor, do verso 19, do capítulo 27. Vamos ler do 18, 27, 18. Que diz assim: E ele foi a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Aqui estou. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito, e eu fiz de acordo como tu me ordenaste. Levanta-te, rogo-te, senta-te e come da minha casa, para que a tua alma me abençoe. E Isaque disse a seu filho: Como és que tu achaste tão rapidamente, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a trouxe a mim. E Isaque disse a Jacó: Aproxima-te, rogo-te, para que eu possa sentir-te, meu filho, se tu és verdadeiramente o meu filho, Esaú, ou não. E Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, e ele o sentiu e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E ele não o discerniu, porque suas mãos eram peludas, como as mãos de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou, e ele disse: És tu verdadeiramente meu filho, Esaú? E ele disse: Eu sou. E ele disse: Traz-me para perto de mim, e eu comerei da caça de meu filho, para que a minha alma possa te abençoar. E ele a trouxe para perto dele, e ele comeu, e ele os trouxe vinho, e ele bebeu. Amém? Amém. Assentai, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade, a qual o Senhor nos concede nesta noite, de estarmos aqui mais uma vez nesta casa, juntos para adorar o nome do Senhor, junto com o pastor irmão Reinaldo, sua esposa irmã Marili, pessoas que nós amamos, conhecemos a longa data, e prove Deus estar convosco nesta noite. Eu agradeço a Deus porque Ele tem cuidado de nós até aqui, tem dirigido as nossas vidas. Sem Ele não somos nada. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui nesta noite. Então eu creio que cada um que aqui chegou veio para adorar o nome de Jesus, dar Ele toda a honra, toda a glória que só Ele pertence, né? Louvo a Deus pela vida de pastores que estão na minha retaguarda. Creio que vão interceder em espírito para que Deus fale conosco, e por toda a igreja, minha esposa, meu filho, minha nora, que nos acompanha nesta noite. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, estamos diante de uma palavra que fala de uma família, né? A qual todos conhecem, essa narrativa bíblica, todos já leram, todos já ouviram pregar talvez sobre ela. E nesta noite Deus tem uma palavra sobre esta leitura bíblica para nós neste lugar. Sabemos que tudo começou na vida desta família. Eu creio que todos entenderão que não foi conforme Deus queria, né? Deus tinha um projeto já desde o ventre da mãe. Deus já sabia do que ia acontecer, mas muitas das vezes nós tentamos ajudar a Deus, né?
E quando nós tentamos ajudar a Deus, as coisas começam a dar tudo errado. Aleluia. Era para acontecer o que aconteceu, mas não da maneira que aconteceu. Porque o milagre de Deus, quando Ele quer fazer, Ele é Deus para operar. Ele é Deus para fazer. Então a Bíblia diz que no nascimento de Esaú e Jacó, a Bíblia diz que Esaú era o primogênito, nasceu primeiro, mas Jacó já veio agarrado ao seu calcanhar. Por quê? Porque Deus já tinha um plano ali. Deus já sabia que Esaú não ia conseguir ir à frente com os planos que Deus tinha. Deus sabia que Jacó, ao meio da sua trajetória, ia honrar a Deus no final. E Deus, nessa última hora, Ele está procurando adoradores que vai até o fim. Talvez pode até começar mal, irmãos. Talvez pode até na caminhada começar mal. Mas durante a caminhada, durante a trajetória, dar vazão para que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida e nós possamos chegar ao fim com a vitória nas nossas mãos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então, a Bíblia diz que eles nasceram. Esaú nasce primeiro, Jacó vem agarrado ao seu calcanhar. E no decorrer da sua trajetória, no decorrer da sua caminhada, como foi crescendo os meninos, a Bíblia diz que a mãe de Esaú e Jacó amava mais um do que o outro. Amava mais Jacó do que Esaú. E Isaac amava Esaú porque era o filho da promessa, era o primogênito da casa. E na época o primogênito era o que era abençoado. E a Bíblia diz que então, conforme foi crescendo e foi trabalhando, a mãe começou agora a preparar um plano, porque ela queria que o filho que era amado fosse abençoado. Deus já tinha o seu projeto. Deus já sabia que Jacó era aquele que ia cumprir os seus mandamentos. Porque no decorrer das leituras que você lê sobre Jacó e Isaac, você viu que Esaú, já no meio da trajetória, ele já vendeu a sua primogenitura. Ele já vendeu aquilo que Deus tinha para ele. Então, ele já não estava mais de acordo com aquilo que Deus queria. Então, Deus queria levantar alguém que tinha capacidade, que tinha audácia de fazer as coisas de Deus conforme Deus queria. Aleluia. Né? Glória. Mas só que a família começou errado, começou a querer ajudar a Deus. E quando nós queremos ajudar a Deus, Deus nos deixa para ver até onde nós vamos, porque no final das coisas vai vir uma consequência, um preço vai ter que ser pago por aquilo que nós fizemos fora dos planos de Deus. Aleluia. Talvez você pode perguntar, mas pregador, não teria que ser desta forma para acontecer a vontade de Deus? Não, irmãos. Por quê? Porque Deus não trabalha com mentira, Deus não trabalha com falsidade, Deus não trabalha com engano, e ali foi tudo feito através de tudo isso. Você lembra que quando Isaac pede para Esaú preparar uma caça para ele, fosse para as matas, caçar uma caça para ele, vinha preparasse um guisado, porque os seus dias estavam próximos, ele sabia que a morte estava chegando, e ele teria que abençoar o seu primogênito, passar as bênçãos de Deus para o seu primogênito. A Bíblia diz que a mãe, então agora chama Jacó, e diz, olha, teu pai pediu para que Esaú fosse procurar uma caça para ele, mas vai depressa, pega um cabrito, traz, vamos preparar para que a bênção venha para você. Aleluia. Jacó poderia ser abençoado. Deus teria traçado já esse plano, porque Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o nosso futuro, Deus conhece o hoje, Deus conhece o amanhã. Deus sabia que tinha que levantar alguém que tivesse a autoridade, alguém que não fosse negar o seu nome, alguém que não fosse fazer errado. E ele sabia que Jacó era um homem para esse trabalho, mas não precisaria ser da maneira que aconteceu. Por quê, pregador? Porque se eles tivessem orado, se eles tivessem buscado a Deus, Deus ia cumprir tudo que iria cumprir na vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui nesta noite. Quando nós queremos que aconteça alguma coisa na nossa vida, diante de Deus, nós temos que dobrar o nosso joelho na presença do Senhor e dizer, Deus, faça a tua vontade, cumpra a tua vontade.
Nós não podemos agir com nossos braços, nós não podemos agir do nosso jeito, nós não podemos fazer na nossa vontade, porque quando nós fizemos da nossa vontade, as consequências vão chegar. E a Bíblia diz que então Esaú saiu para o mato, procurar uma caça para o seu pai. E ele agora trama alguma coisa ali, prepara um cabrito, faz um guisado. E a Bíblia diz que agora Jacó leva para Isaac. Isaac estava velho, os olhos já esturvados. Isaac agora, quando Jacó chega para ele, e ele agora começa a conversar com o filho diz, não, eu sou Esaú. O engano, enganando seu pai, com mentiras. Deus olhando para tudo aquilo, não era desse jeito que eu queria. Os meus planos vai cumprir. Deixa eu falar nesta noite. Os planos de Deus vai ser cumprido. Mas é da forma que Deus quer fazer. Aleluia. É do jeito que Deus quer fazer. Porque se for do jeito que nós queremos, vai dar tudo errado. Aleluia. O nome do Senhor vai ser glorificado de qualquer maneira. Querendo eu, querendo você ou não querendo, o nome do Senhor vai ser exaltado. Vai acontecer. Mas vai ser do jeito de Deus, vai ser da vontade de Deus. E quando nós metemos a mão naquilo que Deus tem que fazer, nós vamos pagar uma consequência muito cara por isso. Deus fala conosco nesta noite. Aleluia. Aleluia. Então a Bíblia diz que agora começa o engano, começa a mentira. Jacó não era Esaú. Esaú ainda estava procurando a caça. Jacó, a mãe já tinha feito tudo que era para fazer ali, para que Jacó fosse abençoado. A Bíblia diz que Esaú era peludo, e Jacó era um homem liso, de pelo, não tinha nada. Mas a mãe, com a própria caça, prepara. A Bíblia diz que com o pelo do animal, ela faz o trabalho ali em Jacó, e a Bíblia diz que quando ele chega para o pai, a voz, o pai conheceu, não era a voz de Esaú, mas as mãos eram peludas, porque o pelo do animal estava nas mãos, o pai não enxergava mais, então agora o engano ali estava. Deus estava nesse negócio? Não estava nesse negócio. Mas eles estavam fazendo a sua própria vontade, do jeito que eles queriam. E a Bíblia diz agora então que, depois de uma longa conversa, depois de Jacó enganar o seu pai, a Bíblia diz que seu pai manda ele chegar para perto e abençoa a sua vida, entrega a bênção para Jacó. E agora? Jacó sai do quarto, Esaú chega, prepara o guisado, leva para o seu pai e diz, meu pai, aqui está a caça que o Senhor pediu para me dar a bênção. E Isaac agora diz para Esaú, meu filho, eu já entreguei a bênção para o teu irmão. O teu irmão me enganou. Deixa eu conjecturar aqui nesta noite. Teu irmão chegou para mim dizendo que era você. Eu não tenho mais visão. Eu achei que foi muito depressa que aconteceu. Mas ele teve a audácia de mentir, teve a audácia de dizer para mim que foi ele, que era você. E agora eu não posso mais voltar atrás com a minha palavra, porque eu já entreguei a bênção. A bênção já está com Jacó. E agora você vai ser comandado por Jacó. Você agora vai ter que obedecer Jacó, porque ele foi abençoado. E agora começou, irmãos, a tragédia ali na vida daquela família. Por quê? Porque fizeram tudo errado, fizeram tudo fora da vontade de Deus. Agora começou as lutas vindo. A Bíblia diz que a mãe agora amava tanto Jacó. E agora Esaú promete matar o seu irmão, porque tomou a sua bênção. Mas ele esqueceu que Deus, lá do começo, ele já tinha feito coisas erradas. Ele já tinha vendido a sua primogenitura por um prato de lentilha, por nada. Ei,
Vamos parar para analisar nessa noite. Quantos hoje estão vendendo Jesus pelo futebol? Ah? Quantos poderiam estar aqui adorando a Deus nesta noite? Mas porque tem uma seleção brasileira jogando. Estamos falando a verdade, é por isso que a igreja está aqui com poucas pessoas. A verdade é essa. Mas você que veio adorar a Deus, não deu bola para isso. Está na presença de Deus. Eu creio que você vai sair daqui com a tua bênção nas tuas mãos. Quantos nesta noite, quantas igrejas estão vazias, porque pessoas que era para vir adorar a Deus em primeiro lugar, não, porque tem uma seleção brasileira correndo atrás de uma pelota de vento, estão lá prostrados, esqueceram até de Deus nesta noite. Eu sinto a presença dele aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto a presença dele Glória a aqui. Deus. Aleluia. Quantos estão trocando Jesus por nada, irmãos? Aleluia. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E quantos estão desprezando o amor de Cristo Jesus por nada? Estão como Esaú, vendendo Jesus por nada. Mas a Bíblia diz que agora começam as consequências a chegar na vida dessa família. Por quê? Porque a mãe amava Jacó. E agora Esaú promete matar Jacó. E agora a mãe que tinha armado tudo aquilo tinha que dar um jeito. E ela agora diz para Jacó: pega a tua mala, ajunta tudo que você tem e vai para Padã Arã, para a casa do meu irmão. Fica lá um tempo até que vê que teu irmão esquece disso. E se ele esquecer, volte um dia. Mas só que ela pagou um preço muito alto por isso. Ela amava Jacó. Escute, ela amava Jacó. Que Jacó teve que ir para Padã Arã, para a casa de Labão. E ela nunca mais viu Jacó. A Bíblia diz que ela desceu à sepultura e nunca mais conseguiu ver o seu filho. Por quê? Porque tentou fazer aquilo que era para Deus fazer. Deus fala conosco nesta noite, neste lugar. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que Jacó teve que ir embora, porque o seu irmão tinha prometido matar ele. Por quê? Porque ele fez tudo errado. Porque se tivesse feito na vontade de Deus, Deus assumiria o compromisso de fazer o que tinha que fazer na vida de Jacó, com Jacó junto com a sua família. Está entendendo o que Deus está falando conosco? Não precisaria Jacó ter fugido, se tivesse feito na vontade de Deus, se tivesse buscado a Deus em primeiro lugar, se tivesse colocado a Deus nos planos da sua vida, se tivesse deixado Deus dirigir a sua vida, não teria acontecido o que aconteceu. Ei, a vontade de Deus foi cumprida. Jacó foi herdeiro das bênçãos do Senhor depois de uma longa trajetória, depois de um preço muito alto que pagou. Mas a vontade de Deus foi cumprida. Mas aqueles que fizeram errado teve que pagar um preço, irmão. Deixa eu falar uma coisa aqui nesta noite para a nossa igreja. Vamos fazer aquilo que Deus quer que nós fizemos, na vontade de Deus. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar aqui. Não precisamos nós fugir. Se nós estivermos na vontade de Deus, se nós fizermos aquilo que Deus quer que nós fizemos, se nós não meter a mão onde que não é para nós meter. E a Bíblia diz que então Jacó foi para a casa de Labão. E lá passou muitos anos. A mãe já tinha morrido. Chegou o tempo da volta. Porque agora ele precisava voltar. E a Bíblia diz que na volta Jacó teve um encontro com Deus. Depois de muitos anos, depois de longo tempo, a Bíblia diz que Jacó agora, num sonho, ele teve um encontro com Deus. E agora começou as coisas, os planos de Deus ser concretizados. Deixa eu dizer aqui nesta noite, desce ao meu coração para dizer, passe os anos que passar, passe o tempo que passar, eu estou pregando, profetizando aqui nesta noite. Passe o tempo que passar, aleluia, queira o diabo ou não,
aquilo que Deus prometeu vai se cumprir para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei qual é o preço que vai ter que ser pago, não sei. Eu só estou pregando aquilo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Eu não sei se está na direção de Deus, também não sei. Eu não sei se você está fazendo do jeito que Deus quer que seja feito, não sei. Mas Deus está falando conosco. A minha vontade tem que ser cumprida. Passa o tempo que passar, passa os anos que passar. Aleluia. Mas a minha vontade vai ser concretizada. Por quê? Porque eu sou Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que na volta da casa de Labão, para o encontro com seu irmão Esaú, a Bíblia diz que agora começou o trabalhar de Deus na vida de Jacó. A Bíblia diz que uma certa noite, ele arruma a pedra, deita, coloca a sua cabeça naquela pedra e teve um sonho. De uma escada que subia e descia. Anjos que subia e anjos que descia. E ali agora Deus começa a se revelar para Jacó. Agora Jacó começa a ter a presença de Deus na sua vida. Porque tudo isso aconteceu na vida de Jacó sem ter a presença de Deus. Tudo isso aconteceu, irmão. Porque quem vive de engano, quem vive de mentira, quem vive de falsidade, não tem a presença de Deus. Está fazendo com as suas próprias mãos. E Deus está olhando do seu trono dizendo, pode fazer, mas não vai ser do jeito que vocês estão fazendo, vai ser do jeito que eu quero. Aleluia, a minha vontade vai ser cumprida, mas é do jeito que eu quero, irmã Marili. Porque Deus é Deus, Ele não é homem para que minta. Aleluia. É fiel, Jesus. E a Bíblia diz que agora então Jacó teve um encontro com Deus. E agora ele começa a lutar com o anjo. Aleluia. E a Bíblia diz que Jacó ali agarrado com o anjo, a Bíblia diz que ele disse para o anjo, eu não te soltarei enquanto não me abençoares. Porque Deus sabia que Jacó era um homem de coragem. Deus sabia que Jacó, depois que tivesse um encontro com Deus, ia fazer a vontade de Deus. Jacó não ia olhar para trás. Deus ia trocar o nome dele para Israel e ele seria um homem usado nas mãos de Deus. Aleluia, porque Deus escolhe aqueles que não é covarde. Esaú era covarde, Deus sabia que Esaú não ia fazer a sua vontade, então ele escolheu alguém, Deus do ventre, para fazer a vontade dele. Ei, Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Jacó ficou agarrado com o anjo, enquanto o anjo não abençoou ele, não soltou o anjo. Aleluia. E quantos estão soltando Jesus por qualquer coisa? Aleluia. E hoje é um dia marcado para a Igreja de Cristo. Eu me lembro que muitos anos atrás, na Copa do Mundo, que nem começou agora dia 11, nós tínhamos escola dominical domingo de manhã na Betel. E no sábado à noite, o pastor disse, irmãos, amanhã tem escola dominical. Eu sei que vai ter jogo da seleção brasileira às 9 horas da manhã, mas vem para a escola dominical. E eu lembro, irmão, nunca esqueci daquilo. Na escola dominical nós estávamos 3 pessoas. 4 pessoas. Eu, o irmão Arthur, a irmã Ana e o pastor. Ninguém dos irmãos foram para a escola dominical por causa do futebol. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos passando por esse momento. Quantas pessoas estão trocando Jesus? Verdade. Por um futebol. Mas não é para nós estranharmos isso, não. Nós temos que dar glória a Deus. Dar glória a Deus por eu e você estar aqui nesta noite. Esquecer de tudo que está passando lá fora e vir aqui glorificar o nome do Senhor. Porque tudo vai ficar aí. Tudo vai acabar por aí. Mas Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Agora imagina essas trombetas tocassem agora. Irmãos. Por isso que Jesus ainda não voltou, porque a igreja não está preparada para subir. A Bíblia diz que
é 50% que será salvo. A Bíblia diz que estará dois deitados numa cama, um será levado, outro será deixado. A Bíblia diz que estará dois num campo trabalhando, um será levado, o outro será deixado. Deus. Mas nem os 50% estão preparados ainda. E Jesus está voltando. Agora imagina se Jesus voltasse agora. Porque querendo ou não, trocaram Jesus pelo futebol. Vamos refletir nesta noite. Dias atrás eu preguei sobre o amor de Jesus. Aleluia. Quem está valorizando esse amor? Que está lá em João 3,16. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Uma pergunta que ele faz para mim e para você nesta noite. Por quê? Quem era nós para merecer esse amor? E ele nos amou. Ele não mediu esforço. Ele não parou no meio da trajetória para dizer, não, eu não consigo. Ele olhou para mim e para você e disse, não, eu vou até o fim. Porque se eu não for até o fim, o adversário vai consumir com eles, porque nós éramos escravos dele. Então eu preciso comprá-lo. Eu preciso trazer para a minha presença. Mas quantos hoje, nos nossos dias, estão deixando esse amor de lado? Não estão valorizando esse amor. Estão trocando por qualquer coisa. Aleluia. Como Isaú trocou por um prato de lentilha a sua bênção, aquilo que Deus tinha para ele. E ali para frente começou a fazer tudo de errado. Aleluia. Mas nesta noite, Deus te chamou desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Te escolheu para estar aqui para ouvir esta palavra. Aleluia. Permaneça até o fim, custe o que custar. Mas olha somente para Jesus. Não troca Jesus por nada. E dói no nosso coração. Porque nós sentimos que não pode ser dessa maneira. Porque é idolatria. Quando nós abandonamos não é pecado o pastor assistir o futebol? Não é pecado. Não é pecado nenhum. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. Verdade, aleluia. Estai mais na presença do Senhor. Porque isso tudo é vaidade. Tudo isso é vaidade. Primeiro nós temos que estar na presença de Deus. Primeiro nós temos que priorizar as coisas de Deus. Se nós temos o Espírito de Deus conosco, nós vamos primeiro buscar o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu deixar bem claro aqui. Para você talvez não botar na sua cabeça e dizer, então tu querem dizer que aqueles que não vieram hoje por causa do futebol não têm o Espírito? Não, irmão, não estou falando isso. Quem sou eu, né? Quem sou eu para dizer isso? Aleluia. Mas uma coisa eu posso falar, com toda certeza, e desce ao meu coração para falar, eu estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração. Uma coisa eu posso dizer, que o Espírito de Deus está nesta noite entristecido. O Espírito Santo está triste. Meu Deus. Isso eu posso falar com toda certeza, sem ter medo de errar. O Espírito Santo está triste. Por quê, pregador? Porque priorizaram mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Aleluia. E ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, a glória é para ele, tudo é dele. Aleluia. Ele não divide a sua glória com ninguém. E é por isso que nós temos que se alegrar nesta noite. De você ter deixado tudo para estar aqui nesta noite para adorar a Deus. Eu sinto a presença dele nesse lugar. Aleluia. Ele pode estar triste com aqueles que abandonaram, mas ele está alegre por você estar aqui na presença dele nesta noite. Oh, glória! E eu estou feliz porque priorizamos mais as coisas de Deus. Priorize as coisas de Deus. Jesus tem bênção para nós, mas a partir do momento que
nós nos colocar na sua presença, a partir do momento que nós honrar o nome de Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. E a Bíblia diz que então, Jacó disse para o anjo: olha, não te soltarei enquanto não me abençoares. E o anjo agora toca nas conjunturas de Jacó, e a Bíblia diz que ele ficou manco, mas saiu abençoado. Aleluia. Aleluia. Não importa, irmão, da maneira que nós saímos, mas importa que nós saímos abençoados. Não importa se saímos com a manco de uma perna, o coxo de um braço, do cego como Isaac estava, mas não importa que nós estamos na presença, nas mãos de Deus. Glória. Aleluia. Importa que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não importa a luta que você está passando, não importa a situação que você está. Deixa eu dizer para ti nesta noite: se você está passando por problema, se você está passando por luta, mas se você estiver na presença do Todo-Poderoso, a tua bênção será entregue nas tuas mãos. Aleluia. Aleluia. E o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Faça como Jacó. Depois de fazer tudo errado, depois que fez tudo que não estava nos planos de Deus para ser feito, pagou um alto preço, mas depois teve um encontro com o Senhor. E a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor, a Bíblia diz que Jacó só fez a vontade de Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé nesta noite, que foi até aqui que Deus me trouxe. E eu quero fazer só aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Aleluia. Eu quero orar com você nesta noite. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Fala com o Espírito Santo. E diz para ele assim: Espírito Santo, me ajuda a eu fazer a tua vontade. Um momento de reflexão na nossa vida. Diz para ele: Espírito Santo, me ensina, Espírito Santo, eu te amar de verdade. Estamos vivendo dias maus. Estamos vivendo momentos difíceis. Mas reflete com ele nesta noite. Aleluia. Tira um momentinho para ele nesse momento. Diz para ele: Espírito Santo, eu sou falho. Espírito Santo, eu reconheço diante de ti que eu sou um pecador. Mas eu quero pedir uma ajuda a ti nesta noite. Pede para ele, ele vai te dar. Me ajuda a eu ser diferente. Me ajuda a eu lutar, Espírito Santo, para mim chegar no céu. Me ajuda, Espírito Santo, a eu honrar o teu nome, para que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Medite agora. Fala com ele, pode falar. Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Ele se faz presente no nosso meio. Aleluia. Eu não sei o que você precisa, mas Ele trouxe-me aqui nesta noite para te dizer: se você clamar, Ele vai te ouvir. Se você clamar, Ele vai estar ao teu lado e vai te ajudar. Abençoe teu coração. E diz para Ele: Espírito Santo, nós precisamos mais de Ti. Espírito Santo, ajuda nós a ser vencedores no Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus e Pai, eu quero orar pela Tua igreja, Senhor. Esses que chegaram aqui nesta noite para ouvir esta palavra, cada um dos Teus filhos que aqui estão, Pai, que o Senhor possa abençoar poderosamente a Tua igreja. Deus, eu oro também por aqueles que não tiveram coragem de chegar para cultuar o Teu nome. Ficaram talvez, Senhor, muito talvez não puderam por algum motivo, mas muito nós sabemos que não vieram, Senhor, porque trocaram de dar glória a Ti por outras coisas. Eu oro por eles também, Senhor.
Que eles possam, meu Deus, se levantar diante da tua presença. Que eles possam, Senhor, priorizar, Pai, em primeiro lugar o teu reino. Deus, nós oramos pedindo, Senhor, que o Senhor levante uma geração, Pai, que honra o teu nome, que glorifica o teu nome. Aleluia. Vai abençoando teus filhos nesta noite. Vai dando graça, Senhor, do teu Espírito Santo. Vai dando renovo. Vai ajudando, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Deus, eu oro por esta igreja, pelo pastor desta igreja. Senhor, ajuda o teu filho nesse lugar. Prospera esse trabalho, é o desejo do meu coração, meu Pai. Que esta obra prospere cada dia mais, que esta obra cresça e o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado. Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos. E Deus, de já nós te louvamos na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado debaixo das tuas mãos poderosas. Obrigado, Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus que vive para todo sempre. Pai, nós oramos pedindo a tua bênção, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E Deus, de já nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém.